As categorias Ubermoto e 99 Moto vão aderir à paralisação, ao break dos entregadores por aplicativos que vai acontecer no dia 31 de março e 1º de abril? Bom, eu não sei, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse break e ao final eu vou soltar aqui a minha opinião, beleza? Minha opinião não vale de nada, mas a intenção desse conteúdo não é colocar ninguém contra o movimento e nem a favor do movimento. É só mostrar ali como se fosse um terceiro caminho, o que pode realmente estar acontecendo por debaixo do pano. Eu acho assim mais que seja um conflito de interesses, ok? Então, pessoal, é o seguinte, fiquem até o final. Ao final, se concordar comigo, compartilhe esse vídeo para os grupos de motoboys e mototáxi de sua cidade, no qual vocês fazem parte, dizendo, ó a ideia aí, ó, do careca, olha a visão. Ou se for contra, vocês podem compartilhar dizendo bem assim, olha só o que esse arrombado, desgraçado, filho da puta está falando. Beleza? É válido. E ao final, conto também com o seu comentário, positivo ou negativo. Afinal, Pai ama todos vocês. Na tela. Bom, para começar esse conteúdo, quando o Nove Dedos, o Lula, o Naime, o atual presidente foi eleito em 2022, vários grupos começaram já a se agrupar para organizar uma paralisação nacional no início de 2023. O intuito, no meu ponto de vista, dessa paralisação seria mostrar força, mostrar poder. Como assim mostrar poder? Por exemplo, se você quer chamar a atenção de uma entidade, no caso do governo, e se for 10 gatos pingados para a rua, não vai dar em nada. Eles vão simplesmente cagar para vocês. Agora, se for um puta mega evento, que vê ali que é a categoria, que várias pessoas, milhares de pessoas aderiram àquela causa, você consegue chamar a atenção, você consegue dizer, oi, eu estou aqui. Você se torna uma pessoa visível. E no meu ponto de vista, foi isso que aconteceu. A primeira paralisação que estava organizada para o início do ano, em 2023, no meu ponto de vista, para mim, aquelas lideranças estavam usando a galera como se fosse uma massa de manobra. Vamos falar agora sobre a organização da primeira paralisação nacional dos entregadores que estava programada para o início de 2023. Na tela. Abrazel. Motoboys articulam primeira paralisação dos aplicativos sob Lula. Publicado em 3 de janeiro de 2023. Mobilização é da Aliança dos Entregadores de Aplicativos, que convoca trabalhadores a pararem no dia 25. Embora a regulamentação do trabalho intermediado por aplicativos tenha sido uma bandeira de Lula durante a campanha e estudada durante a transição, na avaliação de articuladores da paralisação, o petista dialoga muito com centrais sindicais e pouco com motoboys independentes. Uma aliança formada por motoboys autônomos de ao menos 4 estados articula uma paralisação para o dia 25 de janeiro, a primeira sob o governo de Lula. A mobilização deve se concentrar em centros comerciais do país, pontos de coleta e em frente a escritórios do iFood, um dos principais aplicativos de entrega do mercado. Prova de fogo. O movimento reivindicará melhores condições de trabalho, maior participação nas discussões promovidas pelo governo sobre a regulamentação dos aplicativos e a criação de um fundo social para a proteção de trabalhadores do segmento, entre outros pontos. Aqui fala quem são os membros. Diálogo 1. Embora a regulamentação do trabalho intermediado por aplicativos tenha sido uma bandeira de Lula durante a campanha e estudada durante a transição, na avaliação de articuladores da paralisação, o petista dialoga muito com centrais sindicais e pouco com motoboys independentes. Bom, agora eu quero que vocês prestem atenção sobre a notícia do cancelamento. Escutem com atenção e gravem na sua mente cada detalhe sobre a notícia do cancelamento e as informações sobre a notícia do cancelamento. Beleza?
Na tela. Brasil de fato. Break dos apps. Entregadores suspendem paralisação após governo Lula acenar com regulamentação. Se tem uma conversa, não há como ter manifestação, afirma presidente de entidade que representa os trabalhadores. Olha a data, 17 de janeiro de 2023. Vamos lá agora, né? A paralisação dos entregadores de aplicativos, que estava marcada para dia 25 de janeiro, foi suspensa após a categoria se reunir com o secretário de Economia Solidária, Gilberto Carvalho, que representou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, nesta terça-feira, 17. Entregadores confirmaram ao Brasil de Fato que Gilberto Carvalho colocou a regulamentação do trabalho de entregas por aplicativo entre as prioridades do governo federal. Diante da promessa, a greve que estava prevista para ocorrer em diversas capitais do país foi cancelada. Altemício Nascimento, de São Paulo e da Associação dos Entregadores de Aplicativos, defendeu... Porra! Abriu um comercial aqui. Perdão aí pelo porra. Defendeu a suspensão da paralisação. Novamente. Altemício Nascimento, não sei quem é, de São Paulo e da Associação dos Entregadores de Aplicativos, defendeu a suspensão da paralisação. Abre aspas, estamos há 4 anos fazendo manifestações e o governo Bolsonaro não falou com a gente. Agora, o governo Lula e o ministro abriram as portas para o diálogo e vamos falar com eles. A manifestação do dia 25 foi cancelada porque eles pediram, já que o governo vai abrir as portas para a gente. Se tem uma conversa, não há como ter a manifestação. Fecha aspas. Tipo, primeiro eles organizam uma paralisação nacional para chamar a atenção do governo. O governo acena e diz, eu vou falar com vocês. E convidam essas pessoas, representantes desse movimento, para Brasília, para formar o grupo de trabalho, que era formado por representantes dos aplicativos, das empresas, do governo federal e representantes que estavam à frente dos entregadores por aplicativos. E foi formado então o grupo de trabalho. E a paralisação foi cancelada, até porque o objetivo foi atingido, chamar a atenção do governo, beleza? E essa discussão aconteceu durante todo o ano de 2023, sobre a regulamentação dos aplicativos. E ao final das contas não deu em nada. Acabou que o governo federal foi que decidiu quais seriam as regras e como seriam essas regras, essas normas. E falando ainda sobre massa de manobra, eu vejo o seguinte, muitas pessoas vão participar de manifestações sem saber o que estão reivindicando, o que estão pedindo. São aqueles famosos gados. Eu não estou chamando o entregador de gado, mas se a carapuça servir, deixa aí na cabecinha, beleza? Eu vou citar aqui como exemplo outra paralisação, outra chamada para uma paralisação que aconteceu no meio do ano, no ano de 2023. Primeiro, escutem a matéria e ao final vou concluir. Na tela. Brasil de fato. Entregadores fazem break por regulamentação de trabalho em aplicativos nesse fim de semana. Mobilizações acontecem 3 anos após o primeiro break dos aplicativos. Data, né? Da publicação. 1º de julho de 2023. O primeiro ano do governo Lula. Vamos ler aqui um pouquinho, né? Entregadores de aplicativo realizam neste sábado, primeiro, um break pela regulamentação e melhores condições de trabalho. O ato paralisou entregas em São Paulo. Deve ocorrer também durante este domingo, dia 2. A paralisação foi convocada pelo grupo Entregadores Unidos pela Base. Panfleto distribuído pelo coletivo reivindica um projeto de lei popular que obriga as empresas de app garantir, entre outros itens, a taxa mínima de 10 por entrega, um piso mínimo de remuneração para a categoria,
o fim dos bloqueios sem justificativa, idade reduzida para aposentadoria e um limite para a jornada de trabalho, com pagamento de horas extras. Na capital paulista, fotos e vídeos registraram a mobilização de motoqueiros na Avenida Paulista e no entorno do Pacaembu. Entregadores também relataram ter bloqueado a saída para entregas no McDonald's da Zona Leste e no shopping da região central. A mobilização é nacional. Também estão previstos atos em Porto Alegre e Niterói, Rio de Janeiro. Esse break está sendo pensado como parte daquilo que começou a nascer em 2020, na época da pandemia. Acho que ficou evidente para toda a população o grau de exploração da categoria, que é vitrine desse processo de precarização que não se limita só aos entregadores, disse Renato Assad, entregador em São Paulo, durante o planejamento dos atos. Os entregadores cumprem um papel fundamental para mostrar à sociedade a urgência e também a possibilidade desta luta, defende. Bom, eu lembro que nesse ano ainda rolou essa paralisação. E, cara, por incrível que pareça, muitas pessoas, muitos trabalhadores, muitos entregadores aderiram a essa paralisação, participaram e não sabiam nem o que estavam reivindicando. Para alguns estavam reivindicando uma taxa justa. Para alguns movimentos, assim eu posso dizer, eles estavam cobrando um adiantamento sobre a regulamentação dos aplicativos fosse debatida e fosse para frente. Tipo, de um lado você vê pessoas aderindo ao movimento, achando que estão lutando, parando, fazendo um break por uma taxa. Do outro lado, você vê lideranças socadas com sindicatos usando a força dessa turma para atingir um objetivo, que é a regulamentação dos aplicativos. E falando ainda sobre a regulamentação dos aplicativos, pessoal, tudo que eu falar aqui, não acreditem, pesquisem e tirem as suas próprias conclusões, para depois ninguém dizer que eu tirei essas palavras de dentro do meu rabo, beleza? E falando ainda sobre a regulamentação, o que acontece? Muitas pessoas podem se perguntar quais são os interesses dessas lideranças que a regulamentação passe, que a regulamentação vá para a frente. Eu quero lembrar que em 2017... se não me engano, foi na reforma da Previdência, o ex-presidente, o Conde Drácula, o Michel Temer, ele extinguiu aquela taxa do sindicato. Tipo, você era um trabalhador de um setor, então todo ano você tinha que pagar, você tem que destinar um dia do seu trabalho para aquele sindicato. Um dia de trabalho seu era destinado ao sindicato. Era obrigatório. Michel Temer meio que acabou com isso. Quando foi em 2023, o STF, como sempre, né? Os caras só fazem merda. O STF formou maioria para a volta desse imposto sindical. Lembrando que, mesmo com a volta, não seria obrigatório vocês pagar o sindicato. É opcional. Você quer pagar ou você não quer? Você assina um termo. Paga se quiser. Mas aí é que está a pegadinha. Durante debates feitos no grupo de trabalho, problemas básicos nos aplicativos como fui bloqueado indevidamente, uma passageira não pagou a corrida, reportei no aplicativo, o aplicativo não aceitou, fiquei no prejuízo, estou com uma pendência no aplicativo, não sei como resolver. Esses problemas comuns que acontecem nos aplicativos, que você não consegue resolver porque os aplicativos empresários estão cagando para vocês, esses problemas não teriam solução. Quando foi perguntado como esses problemas seriam resolvidos, a primeira resposta da parte do governo foi: isso vocês vão resolver com, adivinhe, alternativa A, os Power Rangers, alternativa B, os sindicatos, alternativa C, Júnior entregador. A resposta correta é sindicatos. Então essa
é a intenção, é pegar a categoria, jogar a categoria no colo dos sindicatos. E a regulamentação passando, a própria categoria iria ficar refém dos sindicatos. Tudo teria que passar com os sindicatos. Ah, mas não é obrigatório. Se você ajuda, se você contribui com o sindicato, você vai ter apoio. Se você não contribui, vai estar aqui no canal, ó, buscando solução. E falando ainda sobre o grupo de trabalho, que foi formado ali para debater as pautas, né? No começo de 2023, se eu não me engano, foi a ANEA, Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos. Eles enviaram uma carta para o governo federal. E nessa carta tinham ali algumas reivindicações. Eu posso até falar que foram sugestões para incluir na regulamentação. Aí eu paro assim e pergunto, se vocês estão há anos tentando dialogar com o governo, que eles tentaram dialogar com o governo Bolsonaro, não sei se foi exatamente esse grupo, mas os representantes em geral, se vocês estão há anos tentando dialogar com o governo federal, vocês tiveram um tempo, cara, para poder elaborar uma pauta decente. Nesse rascunho, tinham direitos que ali você vê que é nítido. Direito trabalhista. Então eu pergunto, porra, você quer ser um autônomo, um entregador autônomo, que você faz o seu horário, que você roda o dia que você quer, pega a rota que você quiser, ou você quer ser um funcionário, que você tem hora de ligar o aplicativo, não pode rejeitar uma rota e tem que cumprir tudo aquilo que o aplicativo joga ali no seu peito, ó, tem que fazer isso. Porque a partir do momento que você começa a cobrar direitos trabalhistas, você tem que cumprir deveres trabalhistas. Eu vou deixar o vídeo que eu gravei na época aqui, ó, no comentário fixado, falando sobre essa carta da aliança, que foi enviada na época. E eu lembro que depois, em uma live, acho que foi no canal do Ralph MT, acho que foi o Nicolas falando, ou foi alguém da... Não lembro exatamente, também não vou no canal do Ralph e procurei esse trecho, porque é live pra caralho que ele tem no canal. Mas eu lembro que numa live no canal dele, os caras disseram que aquela primeira carta foi feita assim meio que de qualquer jeito, mas que eles estavam elaborando outra carta. E também nessa mesma live eu lembro que os caras admitiram, aqui na época disse que o objetivo atual era esse, era chamar a atenção do governo, mas depois admitiu que por ser um governo do Partido dos Trabalhadores, eles acharam que seria mais fácil dialogar uma classe trabalhadora com um partido dos trabalhadores. E admitiram que, de uma certa forma, tudo foi por água abaixo. E voltando a falar agora do break. Pessoal, é o seguinte, a galera tem que entender o seguinte, para se mudar alguma coisa na sua cidade, tem que ser através de leis. Leis que obriguem aquilo a funcionar. E 2024, em várias cidades, vários representantes das categorias, tanto entregadores quanto Uber Moto, saíram para concorrer, colocaram seus nomes para concorrer ao pleito para o cargo de vereador, para tentar lutar lá de dentro, fazer a diferença acontecer lá dentro da Câmara, junto com a Prefeitura. E por incrível que pareça, cidade nenhuma, ninguém conseguiu se eleger. Cidade nenhuma conseguiu eleger um representante. Até aquele Marlon Luz, que eu tinha um ódio da porra daquele bicho, porque ele foi um dos caras que conseguiu na época derrubar a categoria Uber Moto. Eu não sei se ele é do Rio ou é de São Paulo, mas eu lembro que ele participou e conseguiu na época derrubar a categoria Uber Moto na cidade a qual ele era vereador. Até ele, que tem um mandato atuante, não foi reeleito. E você quer saber a moral da história? Que o governo federal zombou disso. O governo federal quis dizer que a nossa categoria é uma categoria desunida e ainda falou com um risinho aqui, ó, no canto da boca, que a categoria é tão desunida que não conseguiu eleger um representante da categoria dos aplicativos. Na tela. Veja, os aplicativos. Nós fizemos o projeto, explicamos o seguinte na mesa,
tinha ali um conjunto de influências que detonaram e as fake news praticamente derrotou naquele momento o deputado de tramitação do projeto. É importante lembrar que todos esses foram candidatos a vereadores, vereadoras, e não elegeu nenhum, no Brasil inteiro. Inclusive, o que tinha mandado de São Paulo, perdeu. Então baixaram a bola. Na hora da gente retomar. Estou conversando com o relator, o deputado Augusto Coutinho, e já me pedi com voto para ele conversar, porque se a gente retoma o debate. Bom, agora para concluir o conteúdo, a categoria Uber Moto, 99 Moto deve aderir a essa paralisação? Cara, no meu ponto de vista, deve aderir, mas o que falta? Falta união, falta diálogo. A categoria dos entregadores estão indo às ruas com as pautas dele. Pautas da categoria relacionadas à categoria Uber Moto, 99 Moto, resumindo, mototáxi por aplicativos, não tem. Faltou o diálogo das lideranças dos entregadores com a liderança dos mototáxi por aplicativos. E para ser honesto, meu medo é que ocorra o que aconteceu em 2023, novamente, de as pessoas irem às ruas para cobrar uma coisa e depois sair na mídia ou chegar no ouvido do governo federal que aquelas pessoas estão indo às ruas para cobrar uma regulamentação dos aplicativos. Que a regulamentação dos aplicativos, hoje, o projeto atual, nada mais é do que um estupro coletivo desses pais e mães de famílias. Não tem nada de interessante para a categoria, para essas categorias, a não ser aquela parada de seguridade social, que você vai contribuir um valor absurdo com o INSS, caso venha se fuder e ficar em cima de uma cama, vai ter direito ao benefício do INSS, que isso daí poderia ser simplesmente feito através do MEI. Tipo, criam uma categoria no MEI, vão lá, façam o cadastro e se torna assim um item obrigatório. E falando ainda sobre um estupro coletivo, um dos comentários que eu mais assisti, aliás, um dos comentários que eu mais li em alguns vídeos aí de convocações para o break é as ameaças de agressões. Todos sabemos que toda vez que tem uma paralisação e aqueles que não aderem caem no cacete, tem moto quebrada, pneu da moto furada, o lanche que está na bag é tomado e os caras comem. Resumindo, aquela pessoa que não aderiu à paralisação por motivos pessoais, tem moto de aluguel por diária, que é pesado, seus filhos não podem esperar 1 ou 2 dias de break para voltar a comer. Esse cara que não aderiu por motivos pessoais, porque está apertado, está lascado, está sem grana, não aderiu por esse motivo. Só que esse cara, depois de cair no cacete pelas mãos da própria categoria, esse cara cria ódio pela categoria, cria um ranço desgraçado no coração pelo fato que a categoria pegou ele e desceu o cacete porque ele não quis aderir ao break. Cara, meu ponto de vista, eu acho isso daí totalmente covardia. E para finalizar, concluindo, a categoria Uber Moto, 99 Moto vai aderir ou não? Bom, eu escutei muitos rumores de que em algumas cidades as categorias vão se unir para fazer essa paralisação. Aqui na minha cidade, Aracaju, estado de Sergipe, não escuto nada sobre isso. Aqui eu acho que vai funcionar normal. Eu não sou liderança para organizar nada e dizer quem vai e quem não vai. Eu sou apenas um Zé Buceta, criador de conteúdo, que estou colocando a minha cara aqui a tapa, dando a minha opinião. Então eu acho que vai muito de cidade para cidade. Se você tem interesse em participar, procure saber no grupo da sua cidade, dos motoboys, mototáxi, se vai acontecer algum movimento. Se for acontecer e você achar válido participar, participe. Se não, não participe. As outras vezes que tiveram um break aqui na minha cidade, eu não participei, mas em respeito eu não liguei o aplicativo. Fiquei com o aplicativo desligado e não rodei. Eu só participei de um que foi contra a regulamentação dos aplicativos, que foi a união da categoria moto com a categoria carro. Somente esse, beleza? Pessoal, lembrando que se gostou do conteúdo, inscreva-se, sente o dedo no like e comente aqui qual é o seu ponto de vista. Compartilhe esse conteúdo com os grupos de WhatsApp me xingando ou me elogiando. Independente, cara. Faça o que seu coração mandar. E, gente, pelo amor de Deus,
não desçam um cacete naquelas pessoas que não vão abraçar o breque. Tem muitos entregadores de algumas cidades que no dia só conseguem fazer o dinheiro de comer. Moto alugada, casa alugada, água, energia, leite do Enzo, Danone da Doraliça, o pão e o queijo da patroa. Isso pesa no orçamento. Eu sei que a intenção do breque é melhorar essas condições para esse trabalhador. Só que vocês podem fazer isso por ele, enquanto ele alimenta a sua família. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima.